Eu intitulei ela como Vivendo o Sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Acreditar, ter fé. Isto é viver o sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você tem fé que algo vai dar certo, você tem a certeza, e você acredita naquilo que você ainda não vê, você acredita em algo além do natural, isto é sobrenatural. E nós, como filhos do Rei, do Deus Altíssimo, nós somos chamados para viver o sobrenatural. Glória a Deus. O Pai nos concede esse privilégio, que nós possamos viver além do natural, além do que as outras pessoas veem, além do que aquilo que o mundo vê. Ele nos concede o privilégio de enxergar além do natural, de viver além do natural. E Ele nos mostra exemplos da palavra de Deus, exemplos da Bíblia. E se a gente for ver, cada um de nós tem uma experiência, por mais que às vezes pequenininha, com Deus, e que você pode dizer assim: como que isso foi possível? Como que pode acontecer isso? Somente Deus para fazer isso é o sobrenatural. Glória a Deus. É aquilo que humanamente é impossível, ou aquilo que para a natureza é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus. E aquilo que para nós é impossível, para Ele é totalmente possível, e isso é sobrenatural. E nós temos esse privilégio, e nós temos que buscar viver a cada dia mais este sobrenatural. Exemplos da palavra de Deus não nos faltam, nos ensinando a viver o sobrenatural. Glória a Deus. Nós olhamos com os olhos humanos e muitas vezes percebemos que algo está difícil. O pastor pregou aqui sobre a viúva. Quando o profeta chegou na casa dela, ela estava preparando a sua última porção de alimento para comer e esperar a morte. Não tinha saída, aos olhos naturais estava tudo acabado. Mas quando Deus entra na situação, acontece o sobrenatural. Acontece aquilo que ninguém prevê. E eles então conseguiram ver ali um milagre, a multiplicação. E quanto mais tirava farinha, quanto mais tirava azeite, mais brotava. Era algo sobrenatural. Glória a Deus. Para quem olhava para aquele gigante e olhava para Davi, se fosse para apostar, eu apostava todas as minhas fichas no gigante, porque Davi era pequenininho, o gigante era grandão. Davi era um camponês, o gigante era um soldado. Davi estava com suas roupas de camponês, com uma funda na mão. O gigante estava todo preparado com sua armadura, com lança e com escudo. Todo mundo apostava no gigante, era o natural. Mas Deus fez o sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. E o improvável aconteceu. Aleluia. O camponês derrotou o soldado. O menino derrotou o gigante. Foi o sobrenatural. Glória a Deus. Mas nós podemos ver que a cada caso, antes de acontecer o sobrenatural, tem algo muito importante que acontece, Glória a Deus. que é a obediência. O texto que nós vimos hoje, Atos 2, do 1 ao 8, fala a respeito da descida do Espírito Santo, a descida definitiva do Espírito Santo, a troca de comando, digamos assim, aqui na terra, porque Jesus subiu, mas Ele prometeu que mandaria o Consolador, e nesse dia então desceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo não subiu mais, ele continua aqui. Glória a Deus. E é Ele que nos faz, é Ele que liga, que
nos liga ao Pai. Mas para que isso acontecesse, Jesus ele veio ensinando o povo. Jesus ele veio ensinando. Mas para quem ouvia, para quem escutava o que Jesus falava, ao que interpretava naturalmente, era impossível acontecer. Quem ouvia as palavras de Jesus não acreditava. Como que pode isso acontecer? E de repente Jesus ele morreu, ele ressuscitou. Glória a Deus. E se cumpriu a palavra. Mas antes da palavra se cumprir, quem estava ali estava debaixo da obediência da palavra de Jesus. Glória a Deus. Para viver o sobrenatural, nós precisamos ouvir a palavra e seguir a palavra. Glória a Deus. Jesus então ele tinha feito uma promessa. Se nós formos ver um pouquinho antes, Atos 1:8, ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. A promessa era essa: quando vocês receberem o Espírito Santo. Mas o que era o Espírito Santo? Ninguém sabia. Mas Jesus disse: vocês vão receber algo aí. Vai ser forte o que vocês vão receber. Glória a E Deus. quando isso acontecer, ele disse: vocês vão ser as minhas testemunhas. Glória a Deus. Vocês vão ser minhas testemunhas, ele disse, até os confins da terra. E nós vimos no texto que a palavra diz que ali estavam reunidos judeus de todas as regiões. Tinha representante de todas as regiões. Porém, o que a gente pode entender lendo esse texto, eles eram de várias regiões, mas eles estavam ali e eles falavam a mesma língua. Só que para se cumprir aquilo que Jesus tinha falado, que eles iam ser testemunha até os confins da terra, todos começaram a falar a língua das suas origens. Glória a Deus. Porque para você testemunhar, se você quiser dar testemunho para a sua família, para os seus parentes, para a sua parentela, você precisa falar a língua deles. Você precisa falar de uma forma que eles entendam você. Vejam aqui que aconteceu algo. Houve duas situações na Bíblia onde Deus interfere na linguagem do povo. E uma palavra define a diferença de uma para outra. Quando o povo estava construindo a Torre de Babel, eles estavam desobedecendo a ordem de Deus. Porque Deus disse: espalhem-se pela terra, sejam fecundos, povoem essa terra aí. E o que o povo fez? Não, aqui é bom, vamos fazer uma torre bem alta que chega até no céu e a gente vai morar tudo aqui dentro dessa torre. Todos falavam a mesma língua. Porém Deus, quando viu que ele estava a desobediência, ele fez um terremoto, a torre caiu e ninguém mais se entendeu. Cada um começou a falar uma língua diferente e ninguém mais se entendeu. E quando alguém fala e o outro não entende, não tem comunhão, não há comunicação, há divisão. Nesse caso, não tinha a obediência, não tinha a fidelidade a Deus, então houve
uma confusão, um rebuliço, e houve um afastamento. Mas aqui, em Atos 2, foi o contrário. Ali tinha a obediência. Existiu a obediência, porque se nós formos ver lá no livro de Lucas 24, 49, bem rapidão aqui, vamos encontrar Lucas 24, 49, vamos ver o que a palavra diz ali, para nós entendermos que esse povo sim estava sob a obediência à palavra de Deus. Lucas 24, 49. Glória a Deus. Aqui ele diz assim, eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Aqui está a ordem dele, ele diz assim: permaneçam, pois, em Jerusalém, até que sejam do alto revestidos de poder. Glória a Deus. Ele disse, aqui ele faz uma promessa, e ele fala: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, a promessa de Deus. Ele diz assim: porém, fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, permaneçam unidos. Glória a Deus. O que nós podemos entender aqui? Que quem estivesse fora da cidade, fora de Jerusalém, não ia herdar aquela promessa. Então a promessa de viver o sobrenatural é para quem está unido. A promessa do sobrenatural é para quem está fixado, para aquele que está firme. É para aquele que tem um lugar para dizer assim: esse é o meu lugar de oração, essa é a minha igreja, é a minha casa de oração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É para esses que há a promessa do sobrenatural. Aleluia. A promessa do sobrenatural. E por que aconteceu aquilo? Porque eles estavam sendo fiéis à promessa. Glória a Deus. Eles estavam sendo fiéis à ordem que lhes foi dada. Lhes foi ordenado: fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, permaneçam unidos. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês vão receber poder do alto. E nesse dia, enquanto eles estavam ali reunidos, nós vimos ali que estava terminando a festa de Pentecostes, a festa da colheita. Jerusalém estava lotada, estava cheia de gente. Tinham vindo de todas as regiões. E eles estavam ali para festejar. Porém, tinha um grupo que estava reunidos para uma festa um pouco diferente. Eles estavam reunidos ali e eles estavam falando daquele que tinha passado pela cruz, que tinha ressuscitado, tinha voltado para casa. Glória a Deus. E eles estavam reunidos ali. Eles estavam reunidos debaixo da promessa e da obediência. De repente eles ouviram um vento, um barulho como fosse um vento, um vendaval vindo dos céus. E de repente, como línguas de fogo entrando pelas janelas, entrando pelas frestas das paredes, por tudo que é lugar, vindo labaredas de fogo. E essas labaredas desciam sobre a vida de cada um. Glória a Deus. E Aleluia. as pessoas iam incendiando. E um começou a falar uma língua, outro começou a olhar e começou a falar outra língua. E de repente outro falando outra língua, outro falando outra língua. Só que, diferente do que aconteceu lá, na época da Torre de Babel, que lá quando começaram a falar outras línguas, todo mundo se espalhou. Aqui não, aqui eles falavam outras línguas e todos se entendiam. Porque o Espírito é o mesmo. Glória a Deus. A palavra de Deus é a mesma, não importa em qual língua você fale. Glória a Deus. Não importa em qual língua você está falando, a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo. E eles cheios do Espírito Santo. E a alegria tomou conta daquele lugar. Eu fico imaginando aquele povo chorando, se jogando no chão, pulando. Foi algo tão tremendo que se nós formos ler adiante ali. Quem olhava de fora
sobrenatural. Teve um homem lá que se levantou e disse assim: pera aí, ninguém está bêbado aqui não, porque é apenas 9 horas da manhã. Eles não estão bêbados não. O que está acontecendo aqui é que está se cumprindo a palavra dita pelo profeta Joel. O Espírito Santo desceu sobre eles. E está se cumprindo a palavra neste lugar. E Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele momento, ele toma a palavra para si e começa a pregar, a falar, a anunciar Jesus. E aquele povo que estava dizendo que eles estavam bêbados, dentre aqueles 3.000 se dobraram e aceitaram o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Esse mesmo Pedro, ele era meio turrão, meio doido, meio sanguíneo, e algumas traduções falam sobre isso dele. Mas quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: se o meu mestre está fazendo, eu vou fazer também. Glória a Deus. E ele caminhou sobre as águas. É natural alguém andar sobre as águas? Não. É sobrenatural. O mestre vinha caminhando tranquilamente sobre as águas. E o discípulo disse: se o mestre está fazendo, eu vou também. A promessa é do sobrenatural, eu vou viver no sobrenatural. Está acontecendo algo difícil na minha vida, é passageiro. Se Jesus caminhou sobre as águas, e o discípulo que estava com medo das águas andou sobre as águas também, o que eu não posso fazer junto com o meu Jesus contra esse problema que veio sobre a minha vida? Eu vou enfrentar ele. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar ele entrar e fazer morada. E assim como Davi derrubou aquele gigante, vivendo sobrenatural, você vai viver no sobrenatural, derrubando o gigante que está à sua frente. Glória a Deus. E esse Pedro, então, ele viveu esse momento maravilhoso. Quando ele estava pescando, não pegou nada, estava abandonando tudo, lavando as redes, pronto para ir para casa, descansar, para à noite pescar de novo. Ele estava pescando na escuridão, porque era natural pescar à noite, que dava mais peixe. O natural, quando nós fazemos apenas o natural, achamos que é mais fácil, mas é o sobrenatural. É o sobrenatural que nos leva para frente. Glória a Deus. Aí quando chega Jesus, ele chega de dia, ele traz a luz, e ele diz: agora é a hora de você lançar a rede. Até agora você estava no natural, não pescou nada. Agora você vai viver o sobrenatural, a luz do dia, para que todos vejam. Ele lançou a rede e eles escolheram muitos peixes. O pastor pregou agora esses dias aqui ainda sobre a colheita de peixes. Mas peixe não pesca? Quando é sobrenatural, você vai colher peixe. Glória a Deus. Pescar é natural, você pescar peixe. Agora colher peixe é sobrenatural. Aleluia. Quem faz isso é só o mestre. Pedro vivendo o sobrenatural. E se a gente for ver até o final, tantos exemplos que ele viveu no sobrenatural. Tanto que Pedro
pouquíssimas vezes. Mas teve um que nos chama a atenção, chamado Tomé. Esse não acreditava muito no sobrenatural, embora estava ali junto, participou, viu, viveu, vivenciou os milagres do Senhor. Mas isso não foi o suficiente, porque quando anunciaram que Cristo tinha ressuscitado, o que ele falou? Eu só acredito se ele vier aqui, mostrar a marca dos dedos e eu colocar a mão lá no buraco zero lá dele. Senão eu não vou acreditar que é ele. Aí Jesus apareceu para ele. O sobrenatural é você acreditar mesmo sem você ver. Isso é o sobrenatural. Tomé era assim um pouco diferente dos outros. Quando Jesus se preparou quando avisaram a ele que Lázaro tinha morrido, Lázaro estava doente, ele ainda não. Jesus já sabia que ele ia morrer, mas os discípulos ainda não sabiam. Anunciaram que Lázaro estava doente. Aí Jesus disse: então vamos para lá, né? Os outros discípulos: nós vamos com o Senhor. Aí teve Tomé, ele disse assim: mestre, se o Senhor quer que nós vá lá, nós vamos morrer tudo, vamos matar tudo nós lá. Ele ficou com medo. Nós não devemos ter medo. O medo faz com que nós deixemos de ver o sobrenatural. Se você quiser ver lá no livro de João 11:16, tem essa palavra lá de Tomé, que diz assim: eu tenho medo, não vamos lá que eles vão matar tudo nós. Mas Jesus, ele já estava indo lá, porque ele ia ressuscitar alguém. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu o sobrenatural, mas finalmente estava vendo apenas o natural. E o natural era o quê? Eles estavam ameaçados de morte. Eles sabiam que se eles fossem pegos lá, eles iam ser apedrejados, já tinham escapado de lá. E às vezes nós ficamos com medo de agir em certas situações, com medo do que vai acontecer. Ah, mas se eu for e der errado, o que vão falar de mim? Ah, mas se eu for lá naquela igreja, o que vão dizer de mim? Ah, se eu dar o meu nome para me batizar, o que vão dizer de mim? O medo nos faz ficar longe do sobrenatural. A fé é que nos faz nos aproximar do sobrenatural. Porque a fé, ela é, o significado de fé é você acreditar que já existe aquilo que não existe. É coisa de crente, é coisa de doido. E Deus, ele age dessa forma. Toda a ação de Deus em nossa vida, ela vem com o sobrenatural. A matemática dos céus, ela é bem diferente. A matemática dos céus, ela não existe diminuir e nem dividir. Quando nós pensamos que estamos dividindo, nós estamos multiplicando. Glória a Deus. A Bíblia fala disso, o exemplo que eu usei há pouco. Quando a viúva achava que ela ia dividir o alimento que ela tinha com o profeta, Deus na verdade estava multiplicando o alimento dela. Glória a Deus. Isso com Deus é assim. Quando você acha que você vai dividir aquilo que você tem, Deus, ele multiplica o que é teu. Aleluia. Quando você pensa: eu vou entregar, eu vou dar isso aqui, né? Eu vou tirar de mim para alguém. Deus não está tirando, não. Deus está acrescentando para você muito mais. Glória a Deus. Você acha que você está tirando de você? Não. Você só está abrindo espaço para que Deus coloque algo novo, muito melhor ali. Glória a Deus. Essa é a matemática de Deus. Não existe nada que diminui lá, não. Ela só acrescenta. E não acrescenta dores. O fardo é leve, o jugo é suave. O
sobrenatural do Senhor. A diferença dos dois discípulos que desde o início juntos, ouvindo as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos. Um acreditava no sobrenatural, o outro tinha medo, acreditava só no que via. Mas Jesus amava a todos igual. Aleluia. Jesus amava a todos igual. Ele ama a todos igualmente. Não existe aquele lá é muito mais amado de Jesus do que aquele outro, não. Jesus ama a todos igual. O amor dele é multiplicado igualmente. Glória a Deus. Ele é dado por igualdade para todos. Existe aquele que se dedica mais em se chegar mais perto dele. Porque quanto mais perto, mais você sente a presença. Quanto mais perto, mais você consegue ouvir a voz dele. Quanto mais perto você chegar, mais você consegue, mais nítido fica a palavra dele. E você começa a viver o sobrenatural. É muito. O que é mais importante? É eu ouvir o testemunho de alguém ou eu contar o meu testemunho? O sobrenatural é você abrir o teu coração e contar aquilo que Deus tem feito na tua vida. É você apresentar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso é o sobrenatural. É você viver a diferença que Jesus faz. Aleluia. É eu buscar a cada dia essa aproximação com o Senhor. Esses cristãos, eles estavam reunidos no final de uma festa. Mas Jesus tinha falado para eles: não saiam da cidade. Não saiam da cidade. Permaneçam em Jerusalém. Porque vai acontecer. Ele não disse, Jesus, em nenhum lugar na palavra diz assim, Jesus falou para eles que seria no último dia. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, aproximadamente 500 pessoas estavam vendo. E no dia em que o Espírito Santo desceu, apenas 120 estavam reunidos. E esses 380 estavam para onde? Era aqueles que não acreditavam no sobrenatural. Mas tinha aqueles 120 que estavam firmes ali. Estavam perseverando. E quando o Espírito Santo desceu, o Senhor acrescentou 3.000 a mais. Aleluia. E foi a chave. Foi a virada, foi o início. Porque dali em diante, aqueles que estavam reunidos, eles começaram a andar, cada um voltando para a sua província, para a sua cidade, para a sua terra, e levando consigo o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. E levando consigo a palavra de conhecimento. Glória a Deus. Levando consigo a palavra de Jesus. E o Evangelho foi crescendo e chegou até aqui, Santa Cecília. Glória a Deus. O Evangelho chegou até em Santa Cecília. E se nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje, é porque teve 120 pessoas que acreditaram no sobrenatural. Aleluia. E se nós acreditarmos no sobrenatural, nós vamos viver o sobrenatural. Glória a Deus. Quem acredita, quem tem fé, vive aquilo que acredita. Porque sabe que existe, mesmo ainda não enxergando, mesmo ainda não vendo, mesmo ainda não tendo na mão, sabe que já tem. Amém. Mesmo ainda sentindo a dor, sabe que já foi curado. Aleluia. Isso é acreditar, isso é ter fé. Isso é querer viver o sobrenatural.